Pessoal, tudo bem? Olá, pessoal. Oi, gente! Oi, meninas! Eu não sei como começar o vídeo. Definitivamente preciso criar um jeito de começar o vídeo, porque todo mundo tem um jeito de começar seus vídeos no YouTube, né? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Mariela, mas todo mundo me chama de Mari. Eu sou jornalista, tenho 31 anos e sou mãe da Clara, de 5 anos. E também, há 5 anos, eu escrevo o blog Caderninho da Mamãe. A Clara aqui nesse vídeo porque ela está viajando para casa da minha sogra, que ela está de férias, e como eu tenho que trabalhar, ela foi passar uns dias na casa da minha sogra, 2 semanas, na verdade. E é justamente sobre isso que eu queria falar nesse primeiro vídeo. Quando me perguntam, nossa, mas a Clara viaja assim, sozinha, tão novinha, como é que é? Ela não chora, ela não perde você? Como é que você fica aí também? Você não fica com medo dela lá sozinha, sem você por perto? Então são realmente muitas perguntas e eu imagino que a minha experiência, já aí de quase 2 anos que isso acontece, pode ajudar outras mães que estejam passando, que vão passar por essa situação. Então a ideia do vídeo é conversar um pouquinho com vocês, passar a minha experiência, como eu disse, e quem sabe dar uma luz aí para outras mães que estão nessa de não sei se eu devo, como é que vai ser. Então eu espero realmente que ajude vocês, tá bom? Antes de começar a falar como é que foi a nossa experiência, eu queria falar que eu acho que o sucesso dessa experiência de filhos viajarem sem a gente, eu acho que se deve muito a 2 fatores. Primeiro, a personalidade da criança mesmo, né? Porque tem criança que desde muito nova é super apegada à mãe e, assim, independente mesmo e não gosta de ir com outras pessoas, gosta de ficar bem grudadinha na mãe. E tem criança que já é mais solta, enfim, que se sente segura fazendo outras coisas longe da mãe, né? Do segundo fator, que eu acho que é bem determinante, é a forma como a gente se comporta perto da criança quando a gente precisa ou quer fazer essa experiência de deixar o filho viajar ou de viajar sem os filhos. Então eu acho que essas 2 coisas precisam muito ser levadas em conta. Primeiro, como a criança é, qual é o perfil dela, se ela é mais apegada ou não à mãe, ao pai, aos pais, enfim. E também a nossa postura, que tipo de mãe a gente é. A gente é aquela mãe que dá liberdade para o filho fazer as coisas, que incentiva ele a ter contato com outras pessoas. E isso eu falo desde bastante novo, porque essa nossa postura também vai influenciar bastante em como que o filho vai ser quando ele crescer um pouco mais. Bom, dito isso, eu vou contar um pouco de como é a nossa experiência. A Clara sempre foi uma criança, desde bebê, que não é aquela criança que fica grudada na mãe. Sempre deixei ela ir no colo de outras pessoas, claro, pessoas conhecidas, pessoas que estavam em casa, enfim. Então, eu acho que isso, somado à personalidade dela, que já é uma personalidade independente, que eu sempre brinco, às vezes até demais, independente demais, ela sempre foi essa criança que foi com as outras pessoas, que ficou bem nos lugares, o que facilitou bastante na adaptação escolar, por exemplo, que ela não chorou nenhum dia, nunca fez, né, nada, ficou super bem na escola. Então, ela sempre foi essa criança, assim, mais independente mesmo. Então, quando ela tinha uns 3 anos, a gente teve essa primeira experiência dela viajar sem mim. Ela foi para casa da minha sogra também. Só que a gente tem um fator que contribui com isso, porque com a minha sogra mora o meu marido. Ele mora lá e trabalha lá durante a semana. Então, quase sempre que ela tá lá, ele tá lá junto, o que já facilita um pouco. Então ela foi para casa da minha sogra com ele e ficou lá, acho que 1 semana, 10 dias, não sei. Que ela foi viajar sem mim foi assim, né? Uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz porque ela foi super bem, nem olhou para trás para me dar tchau. Eu também fiquei muito preocupada. Eu tenho, assim, neura de toda mãe. Dela pegar a estrada sem mim. Muito medo, tipo, dela pegar a estrada de carro. Por mais que eu confie cegamente no meu marido como motorista, enfim. Mas a primeira vez, assim, eram muitos medos também. Só que eu tentei não passar isso pra ela. E eu acho que isso é uma coisa fundamental pra funcionar, pra dar certo. A gente não pode ficar fazendo aquele drama que a gente quer fazer. Mas você vai sentir muita saudade da mamãe. Você vai chorar, vai sentir minha falta. Se você ficar falando isso, é bem provável que a criança vá chorar.
que a criança não vá gostar de ficar lá sozinha, porque ela vai ficar pensando, ah, minha mãe disse que eu ia chorar, que eu ia sentir muita falta dela, minha mãe ficou triste lá. Então eu acho que isso acaba prejudicando. Por mais que eu tivesse medo, que eu tivesse triste por essa primeira experiência, assim, de imaginar que eu ia ficar com muita saudade dela, eu tentei não demonstrar isso perto dela. Então eu tentava sempre falar, não, vai sim, vai ser muito legal. Nossa, vai ser super divertido essas férias na casa da vovó, suas primas vão estar lá. E sempre que você quiser, você pode ligar pra mamãe, a mamãe vai estar aqui, você pega o telefone e liga. Então, assim, dá essa segurança pra criança mesmo, sabe? Mostrar só a parte legal e incentivar, porque no nosso caso, por exemplo, no meu caso, eu não tinha opção, ou eu deixava ela ir, ou eu deixava ela ir, porque, como eu disse, eu não tenho ninguém pra cuidar dela aqui. Então, como que eu ia trabalhar e ela de férias? Então, nesse caso, eu não tinha opção. A escolha de vocês, de deixar a criança aí, tem que pensar sempre e passar sempre nesse lado muito positivo, que no final é realmente muito positivo para a criança, né? Quem que não tem memórias incríveis da infância, de viagem, de passar um tempo na casa dos avós? Então, assim, é muito legal. E a gente tem que mesmo reforçar esse lado bom e não ficar passando as nossas inseguranças para a criança, porque senão é bem provável que vai ser bem mais difícil para a criança ficar lá sozinha. Então eu sempre tentei passar esse lado. E foi super tranquila. Ela ficou lá esse tempo, uma semana, 10 dias a primeira vez. E assim, foi muito tranquilo. Ah, tranquilo até demais, né? Porque às vezes eu ligava e ela nem queria falar comigo, porque ela estava muito ocupada se divertindo na casa da avó. Mas enfim, foi uma experiência legal e assim, morri de saudade, óbvio. Eu até escrevi na época um texto lá no Instagram, que depois eu coloquei no blog também, chamado A Casa Vazia. E assim, foi uma experiência totalmente diferente pra mim, voltar pra casa e não ter a Clara, porque a gente vive muito junto, né? Assim, fora o período que eu tô no trabalho e ela tá na escola, todo o resto do tempo a gente dorme junto, a gente acorda junto. Enfim, então, quem é mãe sabe como é ter uma criança em casa. A gente às vezes enlouquece com a bagunça, só que quando você não tem a criança em casa é que você percebe como tudo fica diferente. No primeiro dia é tipo assim, alegria. Ah, eu volto pra casa, pode fazer o que você quiser, estou livre, livre estou, livre estou. Aí no segundo dia a casa acorda, aquele silêncio, não tem brinquedo espalhado, não tem ninguém pra conversar, no meu caso, né, que a Clara já é maiorzinha e a gente conversa muito. Então é muito estranho mesmo. E aí você começa a sentir falta. Mas assim, saber que ela estava bem lá me tranquilizava bastante também. Então, felizmente, a nossa experiência foi muito boa, essa primeira experiência. E aí, com o sucesso dessa experiência, no meio do ano passado, nas férias de julho de 2015, ela estava com quase 4, ela foi viajar para casa dos meus pais. Só que aí era uma viagem mais longa, que meus pais moram no interior de São Paulo, dá 450 quilômetros daqui. Então, assim, novamente eu senti muito medo. Eu fiquei assim, com aquelas neuras de mãe. Você começa a pensar o que pode acontecer, no pior, coisa que eu não gosto nem de falar, mas que passa pela nossa cabeça nessas horas. Então eu fiquei muito apreensiva com a parte da viagem, de carro mesmo. Mas graças a Deus correu tudo bem, foi tudo tranquilo. Ela ficou lá 15 dias na casa dos meus pais e ficou super bem de novo. Muito bem, tão bem que depois ela não queria nem voltar pra casa, nem voltar pra Londrina. Então, eu acho que o jeito dela, a personalidade dela e essa forma como ela sempre foi desde criança, foram fundamentais para que a gente tivesse sucesso nessa experiência mesmo, nessas experiências, né, dela viajar. E aí agora, nas férias de novo, ela teve que ir porque, mais uma vez, ela está de férias e eu não. No final do ano eu consegui tirar férias praticamente junto com ela. Então a gente ficou praticamente as férias inteiras, final do ano, Natal, Ano Novo. A gente viajou pra casa dos meus pais e a gente conseguiu ir junto. Mas dessa vez eu não posso tirar férias. E ela foi de novo lá com meu marido pra casa da minha sogra estar lá. Eu já estou contando os dias pra ela voltar, porque ela foi segunda-feira da semana passada. Hoje é quarta-feira, então fazem 10 dias que ela está lá. E eu já tô que não me aguento. Me faz, fica mais fácil com o passar do tempo, você que já teve essa experiência, já com ela mais nova, né, enfim. Mais fácil, com certeza. Hoje é um pouco mais tranquilo do que da primeira vez, por exemplo.
mas a gente sempre vai sentir falta, sempre vai estranhar, sempre vai sentir muita saudade, o que eu acho que faz até bem no final das contas, porque a gente eu que tô sempre com ela, 24 horas, quer dizer, 24 horas por dia não, porque num período do dia ela tá na escola e eu tô trabalhando. Mas em todos os outros horários a gente tá sempre junto. E a gente sabe como é que é a rotina de mãe. É bastante cansativa, é desgastante, é estressante muitas vezes, dependendo da fase da criança. Então, assim, e da nossa fase também, né? Claro. Então, assim, é muito desgastante. A gente quer fugir para as colinas, né? Então eu acho que passar uns dias longe acaba fazendo até bem, porque daí quando eles voltam, a gente é só saudade, é só amor, é muito legal, acaba sendo bom. Eu prefiro pensar por esse lado, eu sempre prefiro pensar pelo lado positivo, e aí eu aproveito esse tempo que ela não tá lá pra fazer as minhas coisas, pra fazer as coisas que às vezes eu não consigo fazer quando ela tá aqui, focar em outras coisas. A minha dica para quem vai passar ou por opção, ou porque precisa mesmo por necessidade, por essa situação, mostrem segurança, não fiquem fazendo drama, chorando ou mostrando a sua insegurança para o seu filho, porque querendo ou não, vai ser uma experiência muito boa para eles, né? Para conquistar essa autonomia, essa independência. Mas que seja difícil cortar esse cordão umbilical, é muito importante e é necessário, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai acontecer. Né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar deixá-los, encaminhá-los aí para a vida, né? Que esse é o nosso papel, acho que desde quando eles nascem. Então é muito importante. Então não demonstrem insegurança, foquem nessa parte super positiva e pensem que vai ser bom para eles e vai ser bom para você também, porque a gente é filho de Deus, a gente merece um tempinho para cuidar da gente e tudo mais. Então vai ser bom para eles, vai ser bom para vocês. E quando voltar vai ser melhor ainda, porque aí a gente mata a saudade e fica tudo bem. Então a minha dica é pra eles, que se eles precisarem, se eles quiserem, eles vão ter a mãe deles ali, ou pega o telefone e liga, ou volta pra casa, enfim, dependendo da logística aí, mas pra eles saberem que essa separação não é definitiva, entendeu? Que é uma separação temporária, que logo vocês vão se encontrar novamente e tudo vai ficar certo. Então a minha dica é essa, espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem as experiências de vocês aqui nos comentários também, ou lá no blog, ou lá no Instagram. Quem ainda não me segue lá, siga. Eu vou deixar aqui depois o endereço de todas as redes sociais